Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos os que estão acompanhando esse vídeo. A gente está fazendo isso grupo Agora é para Todos, né, que a gente tem acompanhado as questões da Caixa, publicado uma série de aspectos que envolvem trabalhadores ativos e aposentados da Caixa, e hoje, especialmente, a gente quer fazer alguns comentários em relação à Previdência. Algumas resoluções que foram recentemente publicadas e que podem impactar o patrocínio, especialmente, que a empresa tem por obrigação fazer no plano de previdência. Então, a gente vai comentar um pouco esse tipo de coisa. Sou eu aqui, Valmir Gongra, sou um cara aposentado da Caixa. Então, também Fabiana Matheus, que é diretora da FENAI, também bancária da Caixa, e está o Wilson Ribeiro, empregado da Caixa, na ativa, para a gente fazer esse debate com vocês. Tá certo? Então, vou começar aqui comentando, situando um pouco o que significa a história da Previdência, muito rapidamente, para a gente entender que não é uma ou outra norma, uma ou outra medida que vai estar mudando alguma coisa, não. Primeiro aspecto, a Previdência na Caixa, a maioria sabe disso, o Fundo de Previdência da Caixa, os planos administrados pela FUNCEP vem de 1977, e muitas vezes se chama isso de benefício pós-emprego, quando os aposentados recebem, e a gente gosta de tratar isso de uma outra forma. É um direito, não é um benefício como se fosse uma concessão meramente, é um direito que os trabalhadores têm e que se estende até a aposentadoria, por quê? Porque é uma forma de remuneração indireta estabelecida no contrato de trabalho, desde o início da sua relação trabalhista. Então, quando você tem salário, auxílio alimentação, auxílio creche e outras tantas coisas, existe o direito à contribuição de um fundo de previdência durante a ativa, em que a empresa também vai contribuir, e também o direito a receber esse benefício lá na frente, que você acumula durante 30, 35 anos no fundo de previdência, para receber lá na frente, 5, 10, 15, 20, enfim, quanto tempo for, como os atores gostam de falar, sobretudo. Então, não é um benefício, alguma coisa como se fosse um favor, não. É um direito, dessa forma que a gente tem que encarar. Aliás, quando foi instituído, né, em 77 especialmente, foi regulamentado, embora já existissem outros fundos de previdência antes, como da Previvo, pessoal, nossos colegas do Banco do Brasil, né? Quando foi instituído, foi uma forma até do governo, na época, alcançar o que se pretendia, segundo os historiadores, dois objetivos. O primeiro deles era tentar evitar passivo trabalhista com empregados das estatais, que pleiteavam na aposentadoria a manutenção da sua remuneração, como era a regra para o funcionalismo público. Então, para evitar o passivo, você cria um fundo de previdência que vai dar uma suplementação de aposentadoria, mas que seja financiado em parte pela empresa, em regra metade do fundo pela empresa e a outra metade pelo próprio trabalhador na época. E a outra questão era de formar uma poupança para que essa poupança servisse de investimento, especialmente nas áreas produtivas da economia, né? Empresas e mercado de ações, e vai por aí afora, né? Em relação à poupança ou investimento, a essa intenção, de fato, alcançou números muito significativos, né? E esses números aí, o mercado, como se diz, está sempre de olho. Segundo a Previc, no primeiro trimestre de 2022, os fundos de previdência fechados são esses, voltados a empresas, né? Empresas privadas, empresas públicas, voltado a empresas não é aquele negociado no balcão do banco, não. Eles acumulavam em investimento 1 trilhão e 91 bilhões de reais. Esse montante equivale aproximadamente a 12,5% do produto interno bruto, que é toda a riqueza produzida pelo país em um ano, que em final de 2021 ficou em 8 trilhões e alguma coisa. Então, é um número muito significativo. Bom, é um direito do trabalhador. Se é um direito do trabalhador, a empresa tem que fazer a provisão até que esse direito se esgote. Isso vale para qualquer direito do trabalhador. A empresa tem que fazer necessariamente uma provisão contábil, porque é um compromisso que ela tem. No caso dos trabalhadores da Caixa, do Fundo de Previdência dos Empregados da Caixa, envolve, naturalmente, o direito durante a aposentadoria, porque é para isso que é feita a poupança. A provisão hoje da Caixa é de 12,2 bilhões.
E aqui começa um outro grande nó para nós, trabalhadores da Caixa, aposentados da Caixa, resolver. De maneira geral, se considera isso, não é gasto, não é caixa que está saindo, é uma mera provisão. Mas se considera isso como um custo que tem que ser eliminado. Nos processos de privatização dos bancos estaduais nos anos 90, especialmente, se percebeu que esse era um dos primeiros itens a ser atacados. Vamos acabar com esse compromisso que tem com os trabalhadores, em alguma medida. Isso aconteceu no Banespa, no Baner e outros tantos bancos privatizados, grandes bancos. Vamos acabar com isso daí, porque isso é um custo que quem compra o banco, quem compra a ação do banco, a participação, não quer ficar com esse custo, obviamente. No caso da Caixa, 12,12 bilhões de reais. Para tração paralela, vamos lembrar aqui de uma outra provisão que é feita, né, que também é obrigatória, que é um compromisso que a empresa tem em relação ao patrocínio, que é o caso do Saúde Caixa. No Saúde Caixa, no primeiro semestre de 2022, a provisão foi de 11 bilhões de reais. Essa provisão já foi bem maior que isso, 13, 14 bilhões, mas está caindo. Está caindo por quê? Porque a Caixa conseguiu, via formalização, no acordo coletivo de trabalho, foi de 18, de 20, o aditivo assinado em 21 e agora endossado em 22, estabelecer um limite para ela fazer os aportes dela em relação à saúde de caixa. O limite é de 6,5% da folha de pagamento, mais a folha de benefícios, são 7 menos em INSS. Embora no aditivo esteja, não, a divisão seja 70-30, como era antes, até antes do 6,5%, 70% do custeio para a Caixa, 30% dos usuários do plano de saúde, o limite de 6,5% está estabelecido, então prevalece o que for menor. Isso resolveu um grande problema da Caixa em relação a outra provisão que ela faz em balanço. Por isso que vem caindo o valor. Quebrou um grande galho para a Caixa, né? E ela não tem esse compromisso na forma como tinha antes. E aí tem um outro dado importante, que aqueles que ingressaram na Caixa como concursados a partir de 1º de setembro de 2018 não têm mais direito ao Saúde Caixa quando se aposentam. Então, o que eles chamam de benefício pós-emprego, que a gente chama de direito por conta, né, do compromisso, do contrato que é feito inicialmente da sua contratação, deixa de existir. Por quê? Porque o acordo coletivo prevê a manutenção de saúde de caixa para aqueles que se aposentam, só aqueles que ingressaram até 31 de agosto de 2018. Bom, então, esses custos se quer reduzir de alguma maneira. Já começou, em relação à Previdência, já começou essa redução. Por exemplo, alterações do regramento não saudado já determinaram que o cálculo do benefício na hora da aposentadoria não é mais na média dos 12 últimos salários, é a média de 36 salários. Foi quebrada a paridade com a folha de pagamento ativa, que é o princípio contratado pelo não saudado, quem ingressou no plano há mais de 30 anos. Não é um princípio de ontem, de anteontem, é alguma coisa de quando esses trabalhadores ingressaram. Isso tem representado, em termos de provisão, números da FUNSEF, agora de junho, a redução de 1,2 bilhão de reais em termos de provisão para reservas, a reserva futura, garantia do benefício futuro. Então, o que está acontecendo? Em alguma medida, até participantes não soldados falaram, que bom, vai diminuir o nosso equacionamento. Claro que diminui, porque se você diminui o direito, se você não vai ter mais benefício lá na frente, vai diminuindo, né? No extremo, sem querer fazer piada de mau gosto, se não tiver mais direito nenhum, não tem mais custo nenhum. É um pouco esse desenho que estão fazendo. Então, no não saudado já estão fazendo. Agora, o risco que existe é que pode alcançar todos os planos é a retirada de patrocínio pura e simplesmente. A expressão patrocínio também não ajuda muito, por quê? Porque a empresa tem um compromisso com o direito do trabalhador contratado lá quando ele admitiu, portanto, ela tem que honrar esse compromisso, ela tem que honrar salário, por exemplo, ela tem que honrar horas extras, o custo do trabalho, ela tem que honrar isso daí. Mas existe a hipótese de retirada do patrocínio. Duas normas publicadas recentemente, as duas agora, em 1º de outubro, regulamentam uma previsão que existe na lei complementar desde maio de 2001, que é a hipótese da empresa retirar o patrocínio.
significa dizer, olha, participantes do plano A, B ou C, no caso da FUNCEF, do regra plano não saudado, ou do REB, ou do novo plano, até mesmo do saudado em relação aos acordos de relacionamento, a Caixa resolveu não fazer mais as contribuições. Bom, mas pode sair assim? Pode, fazendo um cálculo de todo o compromisso que tem até o último dia do último benefício, do último beneficiário. Mas acontece, o nó qualquer. Ela faz esse cálculo hoje, com os critérios dela, com os parâmetros dela. Não é, Valmir, não é com os parâmetros dela, é com os parâmetros do Fundo de Previdência. Mas o Fundo de Previdência é ela. Ela determina absolutamente tudo, como ela tem determinado, mudança de estatuto, mudança de regulamento por conta dela. Ela faz tudo com os parâmetros dela. Feito com os parâmetros dela, vai dar 100, tá bom. Mas daqui 1 ano, 2, 5, 10, se descobre que os 100 não eram 100, eram 120. Bom, então a patrocinadora, pelas normas, tem que voltar e implementar a diferença, porque o valor de mercado dos ativos que garante os benefícios, ou porque o cálculo não foi, a evolução das despesas não foi exatamente aquela prevista, ela tem que voltar a fazer? Tem que voltar a fazer. Ela vai voltar a fazer? Aí é um grande problema. Porque ela pode entrar com medidas judiciais, ela pode protelar, ela pode fazer pode ter uma série de iniciativas que fazem com que ela dê uma grande enrolada, como ela faz enrolada hoje, já com contencioso, né? Não reconhece o contencioso, que é uma obrigação dela. Então, é um problema muito sério que está acontecendo e que os trabalhadores da Caixa da Ativa, os aposentados da Caixa, precisam estar atentos, porque de uma hora para outra, ela pode deixar de contribuir com o novo plano, com o REB, com o não saudado, ela pode comprometer, né, a constituição de reserva, porque ela simplesmente deixa de fazer, com base nessas normas que estão sendo publicadas, que vão dar um amparo para ela, um amparo para que ela, entre aspas, né, legalmente, mas não justamente, se isente dessas coisas. Então, é uma coisa que nós temos que lutar contra isso. Mas aí a lei complementar dizia que não temos que lutar contra a retirada de patrocínio, por isso simplesmente não adianta tentar amenizar que vai fazer isso aqui. E isso é um debate para ser feito pelo movimento dos trabalhadores, assim entendemos nós, antes que se perca mais esse direito e que cada um fique por sua própria conta, mesmo depois de tendo um vínculo com o plano de previdência durante décadas, direitos contratados por décadas, que por conta de uma norma qualquer, aí de uma orientação da área econômica do governo, seja aplicada. É isso. Ok. Obrigado, Valmir. Eu acho importante essa explicação do Valmir. Nós temos, eu como estou ainda na ativa, tenho ouvido bastante os colegas comentarem preocupados com essa questão da retirada de patrocínio, que significa isso, né? E acho importante essa explicação do Valmir, porque a gente já vem debatendo há algum tempo. A gente sabe que todo patrão sempre busca reduzir os direitos dos trabalhadores para aumentar os seus lucros, né? E a Caixa, como um banco, também não é diferente. Ela está tentando atacar os nossos direitos, no caso, para diminuir os seus custos, né? Diminuir o seu passivo. E existem 2 direitos fundamentais que servem para ativos e aposentados, que são o Saúde Caixa e a FUNCEF. E, nos últimos anos, nós temos sofrido redução desses direitos. Digo isso porque, infelizmente, no movimento sindical, a gente tem visto nas campanhas salariais fechar-se o acordo e comemorar os sindicatos dizendo que mantivemos os direitos, ou alguns até falam que ganhamos, né, conquistamos, e o que a realidade está apresentando, na verdade, são retrocessos importantes nesses direitos, e acho que é importante a gente debater isso, né? O Saúde Caixa, o Valmir falou, nós tivemos um acordo que veio trazendo, se arrastando e retrocedendo o Saúde Caixa, né? Não só essa questão fundamental que ele pontuou, de que os novos aposentados que forem saindo a partir de 2018, os que entraram a partir de 2018,
não vão ter direito na aposentadoria ao saldo de caixa, mas, sobretudo, um problema grave para o plano, que é a questão do teto de 6,5%, né? E que trará problemas futuros. Esse teto vai, de contribuição da Caixa vai trazer, né, um gasto maior para os empregados, um custo maior para os empregados, né? E isso vai inviabilizar o plano, né? Então, é um risco não só para os aposentados pós-2018, mas também para quem está na ativa, para os aposentados que virão de antes de 2018, ou seja, é um risco para todos, né? E, ao mesmo tempo, a FUNCEF, que vem sofrendo alterações. Como eu disse, eu sou do Reg Replan não saudado, ainda estou na ativa, e o que eu percebo é o seguinte, nós tivemos uma situação de não aceitar o saldamento, querer manter o Reg Replan original, e fomos punidos pela Caixa, né, que não nos permitiu fazer nenhum concurso, não nos permitiu fazer carreira por não aceitarmos fazer o saldamento. Hoje, a Caixa unilateralmente faz esse saldamento do nosso plano. Ela desvincula do valor do reajuste da ativa, desvincula do INSS, né? Pega um valor lá e coloca para ser ajustado apenas pelo INPC. Então, esse saldamento compulsório, que está sendo feito pela Caixa, é mais uma coisa que mostra o retrocesso, né? Que nós estamos tendo dentro dos nossos direitos. E acho importante explicar isso porque para ocorrer essa mudança no regulamento do Reg Replan não saudado, a Caixa iniciou esse processo com um voto de Minerva, que é ilegal, é um instrumento ilegal. Então, nós estamos vendo, né, que o retrocesso está sendo feito, promovido de qualquer forma, e está valendo tudo o que eles estão fazendo contra nós. E, infelizmente, quando chega a campanha salarial, que é o momento que nós teríamos que nos organizar e ir para cima, e brigar, e dizer não, a gente vê que há um silêncio em relação a essas questões. Nós não vimos nesta campanha salarial, por exemplo, esse tema do Reg Replan não saudado. O saldamento foi feito em abril, antes da campanha salarial. Nós podíamos ter entrado a campanha salarial dizendo nós vamos sentar na mesa e, sem a reversão dessa situação, nós não saímos da mesa. Não vai fechar acordo. Vamos construir uma mobilização. E nós não vimos esse debate acontecer no movimento. Então, esses retrocessos estão sendo absorvidos pelo movimento sindical, o que é um erro. É um erro, primeiro, porque vai perdendo a força dos aposentados, que é uma força que cada vez cresce mais dentro da Caixa, no movimento da Caixa. Cada vez tem mais aposentado. E segundo, que é uma perda de toda a categoria, né? E que dificilmente a gente recupera. Dificilmente a gente recupera. Para manter já é duro, a recuperar. Então, era importante que a categoria discutisse isso e cobrasse do movimento sindical, se organizasse para poder fazer essa luta, né? Eu acho que a definição de retirada de patrocínio, como está colocado na resolução da Previc, ela atende aos interesses do segmento dos banqueiros. Nós sabemos que o atual ministro da Economia é banqueiro, né? Então, há uma movimentação do sistema financeiro privado para garfar esses 1 trilhão aí que o Valmir falou que existem nos fundos de pensão fechado. A FUNCEF, com mais de 90 bilhões de reais, é um alvo, né, privilegiado aí no mercado. Então, retirada de patrocínio da Caixa significa que vai ficar para o mercado quem quer pegar isso aqui para administrar, quem quer pegar 90 bilhões para administrar. E com uma situação que é o seguinte, hoje com o patrocínio da Caixa, se tiver um déficit, a Caixa é chamada
a coparticipar. Se for para o mercado, qualquer banco que pegar esses 90 bilhões, se der déficit, o banco não tem compromisso nenhum. Nós, trabalhadores, é que vamos ter que contribuir, né, a nossa parte toda para sair do déficit, né, porque não tem mais a patrocinadora. E a outra situação, os futuros contratados pela Caixa também não vão ter mais o patrocínio da Caixa. Vai ter interesse em entrar na FUNCEF? Você não vai ter mais patrocinadora? Então, digamos, a FUNCEF pode ter um encerramento, né, de contratações. Bom, se as pessoas começarem a pensar sobre isso, vão ver que retirada de patrocínio é um problema muito, muito grave, muito sério, né? E que precisa ser organizada uma mobilização, precisa fazer manifestação, precisa pôr o bloco na rua. É impressionante que o movimento sindical não se posicione, não coloque, né, não chame reuniões plenárias, não faça manifestações, porque o que está acontecendo? Nós estamos perdendo direito. Por que nós não estamos mobilizando a categoria? É impressionante, é impressionante. Então, a tentativa que nós estamos tendo com esse vídeo e com a iniciativa que nós vamos fazer agora no dia 13, quinta-feira, de fazer uma reunião virtual para discutir essa questão do saldamento do Reg Replan, é uma tentativa de mobilizar a categoria, né, para que a gente cobre do sindicato, para que a gente faça uma luta para reverter esse quadro. Eu acho que está sendo necessário esse debate por fora do sindicato, porque os sindicatos não têm organizado essa discussão, e quando fazem, fazem muito mal feito, não apontam um caminho para a luta, não apontam um plano de lutas, não colocam para a categoria a tarefa de mobilizar, só se limitam a criticar a Caixa, não fazem, de fato, o seu papel, que seria mobilizar. Porque o patrão é isso, o patrão vai sair para atacar. O problema dos trabalhadores é que tem que se organizar e lutar, né, para enfrentar o ataque. E essa parte eles não fazem. Então, nós precisamos estar, né, por fora, conversando, nos organizando, para poder fazer essa luta. Eu acho que dessa situação, né, que está colocada na Previc, ela não se concretiza nesse momento, mas está aberta a porta para que a Caixa retire o patrocínio, né? E a gente não pode permitir que isso ocorra. Então, é necessário fazer esse debate na categoria, é necessário mostrar os riscos que tem e a gente se organizar para salvar a FUNCEF. Eu creio que esse é um dos temas, né, que a FUNCEF corre risco, tem outras coisas acontecendo, mas a retirada de patrocínio é realmente um problema muito grave colocado para nós, e vai acontecer, gente, tá certo? Vai acontecer. Se a gente não nos mobilizar, se a gente não se organizar para ir para cima, para impedir que isso ocorra, isso vai ocorrer. E tem consequências. Então, pessoas que passaram 30, 32, 35 anos, alguns até mais, pagando a FUNCEF, vão sofrer essa perda, né? Nós conversávamos com um advogado sobre essa questão das alterações e que implica, inclusive, afetar pessoas que já estão aposentadas. Então, assim, as leis estão sendo modificadas, estão sendo alteradas para contemplar esses ataques. Então, só uma mobilização realmente para a gente barrar isso aí. Espero que, com esse vídeo, os colegas possam se organizar, se conscientizar, se organizar melhor para a gente lutar, a gente cobrar das entidades sindicais e fazer a luta que precisamos para defender a FUNCEF. Obrigado. Vou deixar a palavra com a Fabiana Matheus agora. Olá, Valmir, Wilson, todas e todos aí que ainda estão nos assistindo. É muito importante esse debate, até porque acho que cada um de nós, né, quando ingressou na Caixa e, obviamente, aderiu à FUNCEF,
foi com a expectativa, né, de que trabalharia, se aposentadoria e teria aí um benefício de renda vitalícia para ter a sua aposentadoria de maneira mais tranquila possível. E o que a gente tem visto aí nos últimos anos é um ataque bastante frontal nos planos de benefícios, em especial vinculados às entidades de previdência complementar fechada, como é o nosso caso, né, na FUNCEF, vinculado a uma empresa pública. Só fazendo uma retrospectiva aqui, nós estamos hoje falando especificamente da resolução Previc 15 e da resolução CNPC 53, que entraram em vigor agora dia 1º de outubro, mas a gente vem aí praticamente desde 2016, 2017, num ataque, né, do governo em relação aos nossos direitos na aposentadoria. Então, nós tivemos aí, em 2017, a quebra da paridade na contribuição extraordinária do pessoal Reg-Replan não saudado, através de um TAC assinado por unanimidade entre diretores eleitos e indicados na FUNCEF com a Previc. Então, hoje, os participantes do Reg-Replan não saudado contribuem bem mais que a Caixa no equacionamento. Aí, logo no início de 2018, nós nos deparamos com a resolução CGPAR 25, que vinha com o propósito não só de alterar os benefícios definidos, como o caso do Reg-Replan não saudado, mas também limitar a contribuição das empresas públicas em planos de previdência complementar, acabar com os planos BD e CV, permitindo apenas que planos novos fossem exclusivamente de contribuição extraordinária. Depois a FUNCEF, né, seguindo e fazendo a sua lição de casa para o governo, vamos assim dizer, fez uma violação do estatuto que vigia desde 2007, alterando com voto de Minerva esse estatuto, sendo que uma das travas do estatuto de 2007 é que não poderia fazer alteração do estatuto com voto de Minerva, e a FUNCEF foi lá e fez, né, a alteração a partir de 2020, e quando chegou em 2021, ela fez uma alteração de regulamento no Reg-Replan não saudado, né, que passou a vigir esse ano, agora a partir de 1º de fevereiro de 2022, que trouxe, né, como uma primeira consequência para o participante um congelamento de salários aí de 16 meses, né? O pessoal não saudado não teve o tradicional reajuste agora em setembro, e a previsão é que tenha reajuste somente em janeiro de 2023. E agora, né, quando a gente acha que a crueldade tem limites, ela não tem. Agora, recentemente, né, editaram as duas resoluções, objeto desse vídeo, né, a resolução 15 e a CNPC 53, onde regulamenta a questão da retirada do patrocínio. E aí, vamos lembrar que a retirada de patrocínio, ela já vem, né, com as leis complementares 108 e 109 de 2001, então ela não é um instrumento novo, mas ela sofreu uma regulamentação que fragilize muito a condição dos participantes em relação a qualquer iniciativa da patrocinadora, e pasmem, né? Agora com as resoluções, o próprio administrador, no nosso caso a FUNCEF, pode sugerir o rompimento do contrato e não mais fazer a administração dos recursos para a patrocinadora, forçando uma retirada de patrocínio. Então, assim, são problemas extremamente graves, e acho que o Valmir e o Plínio já colocaram de forma bastante contundente. É um projeto,
né, que visa diminuir a contabilização de compromissos do patrocinador com os direitos na aposentadoria, em especial plano de saúde e plano de previdência complementar, a fim de, obviamente, né, deixar o balanço um pouco mais limpo para eventuais negociatas aí com a nossa empresa, a Caixa. O que a gente tem como objetivo aqui nesse vídeo, além de fazer esse alerta, porque as pessoas realmente têm demonstrado na última semana bastante preocupação, é também dizer que a gente precisa se organizar e se mobilizar, porque sem uma organização e sem uma mobilização, dificilmente a gente vai barrar essas alterações, né? Alterações que são boas para o governo e para as empresas públicas que patrocinam os planos, mas extremamente prejudiciais aos participantes. E aí o Wilson já reforçou, né? A gente tem uma atividade na quinta-feira, é uma atividade virtual pelo Zoom, a partir das 19h30, com os participantes do Reg Replan não saudado, porque a gente entende, né, que é um segmento que precisa urgentemente de ações de mobilização a fim de buscar reverter alguns ataques assim já imediatos, e lembrando sempre, né, o não saudado ele é uma porta de entrada. Se a gente permitir que as maldades no não saudado prevaleçam, elas se estenderão para os demais planos, né? O saudado, o REB e o novo plano. Então, a gente finaliza aqui o vídeo agradecendo a vocês que estiveram com a gente, agradecer aí a participação do Wilson e do Valmir. Peço, né, para vocês compartilharem esse vídeo com os seus contatos, e a gente vai deixar aqui embaixo os dados, né, para o nosso encontro na quinta-feira. Eu acho que a gente nunca ganhou nada de graça, aliás, tudo que a gente conquistou foi a partir de muita luta, e eu acho que somente com uma forte organização a gente vai conseguir barrar todo esse processo, né, de desestruturação do sistema de previdência complementar e de saúde suplementar também, que está em vigência. Essa semana a gente até se deparou com aquela discussão, né, de corte na educação, e os estudantes não titubearam, foram lá e se mobilizaram, e essa mobilização reverteu a decisão do governo. Então, eu acho que a gente pode aprender um pouquinho aí com os estudantes, né? Acho que a gente esqueceu, talvez, um pouquinho aí de como é que se faz a luta, mas, então, vamos juntos, acreditando ainda que com mobilização e com a participação de todos, a gente enfrenta isso daí. Um grande abraço e até quinta para vocês. Obrigada.